Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Nós vamos iniciar nossa escola dominical e gostaria de saudá-los com a graça, com a paz e o amor do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos nesta manhã para adorar a Deus neste domingo especial, dia 26 de julho de 2020, o último domingo deste mês. Estamos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós queremos adorar a Deus por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele tem feito por nós. E nós vamos adorar a Deus agora com uma oração. E eu peço que você, onde você estiver, que você feche os seus olhos e que nós possamos de forma reverente, de forma sincera, buscar a Deus neste momento. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te exaltamos pela tua grandeza, pelo teu poder, pelo teu caráter, Deus santo, pelo Deus majestoso que o Senhor é. Nós estamos diante de ti, Senhor, e temos, ó Deus, o privilégio de poder te adorar. Há quantas bilhões de pessoas no mundo, e nós temos agora, Senhor, o privilégio de estarmos na tua presença, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor que é o Deus de alianças, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, e nós temos o privilégio de te conhecer, de te servir, de te adorar. Que o teu Espírito Santo nos conduza neste culto, nessa escola dominical, neste aprendizado, nesta adoração desta manhã. Que cada um de nós, mesmo em nossos lares, sejamos envolvidos e totalmente, ó Deus, alcançados com a tua graça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, e nós vamos continuar adorando a Deus agora nesse instante. Nós vamos orar pelos nossos aniversariantes do finalzinho do mês de julho. Nós temos no dia 27, no dia 26, hoje, nossa irmã Vilma Scarparo. No dia 27, nós temos a nossa irmã Luísa Santana, esposa do diácono Amorim. E também a nossa irmã, dia 27 ainda, nosso irmão Vitor Marques. No dia 30, nossa irmã Aparecida Lúcia, esposa do nosso querido Tabatinga, que estão morando agora em outra cidade, na cidade de Garça, aqui no interior de São Paulo. E também, no dia 30, nossa irmã Márcia Camilo. A todos vocês, as nossas felicitações e a nossa oração para que Deus continue cuidando de todos vocês e abençoando a vida e a família de cada um de vocês. Também no dia 28, na cidade de Pirangi, nossa irmã Diana Caldeira. Nós vamos orar, irmãos, pelos aniversariantes, adorando a Deus, e também vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Pedir a Deus que visite cada um deles com a graça, com a misericórdia e com o toque de cura, de restauração que Deus pode fazer. Vamos orar. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós te louvamos pelos aniversariantes dessa semana. Pedimos, ó Deus, a manifestação do teu Espírito Santo sobre cada um desses aniversariantes. Que o Senhor possa envolvê-los e protegê-los e guiá-los na tua palavra. E que esse ano seja um ano de muito crescimento espiritual, um ano de muita alegria, de muita paz e, sobretudo, ó Deus, que eles possam experimentar mais de ti e mais da tua palavra a cada dia. Também oramos pelos irmãos que estão enfermos. Colocamos, ó Pai, os irmãos aqui da sede, de Catanduva, de Pirangi, de Pindorama. Ó Deus, também por aqueles familiares nossos, por aqueles amigos nossos que temos intercedido, ó Deus. Pedimos que o Senhor possa visitá-los agora, Pai, com a graça restauradora do Senhor. Enquanto, ó Deus, neste tempo de pandemia, pedimos que o Senhor proteja a tua igreja. Pedimos, ó Deus, pelo fim desta pandemia em nosso país e em nosso planeta. Mas pedimos, ó Pai, que sobretudo a vontade do Senhor se estabeleça aqui e em todos os lugares dessa terra, para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós louvamos a ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, continuando neste momento de adoração a Deus, nós vamos ler na palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo 4,
de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui, amados. Um grande desafio do povo de Deus é permanecer firmes nas promessas do Senhor, é permanecer firmes na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos Deus chamando o seu povo para observar a sua palavra, não somente conhecê-la, mas sobretudo para praticá-la. É um grande desafio para nós, nessa geração, neste tempo onde a humanidade tem cada dia mais apartado de Deus e buscado uma vida longe de Deus. A nós, como igreja, cabe esse chamado de sermos fiéis e permanecermos firmes nas promessas reveladas na palavra do Senhor. E com base neste texto e com base no tema da escola dominical desta manhã, nosso tema despenseiros ou mordomos da doutrina, nós vamos cantar o hino em adoração a Deus, o hino 177, que é um chamado a uma firmeza nas promessas de Deus. Hino 177. E hoje, de uma maneira muito especial, agradecemos a Deus pela família, nosso irmão Fernando Rinaldi, nossa irmã Patrícia Rinaldi, a Thalita e a Carol. Essa família querida que estarão conduzindo os cânticos de louvor a Deus nesta manhã. Deus abençoe também a nossa equipe que está conosco, nos auxiliando nessa transmissão, Vinícius Gonçalves, Dair Jimenez, o seminarista Luiz Fernando e a sua esposa Thaís De Luca Massunaga. Então vamos adorar a Deus com o hino 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz.
de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Meus amados irmãos, que bênção podermos cantar ao nosso Deus hinos de louvor. Nós vamos agora informar a igreja alguns avisos. Ontem nós tivemos a reunião do presbitério de São José do Rio Preto. Tratamos do exame teológico do licenciado Mateus Tinte e pedimos à igreja que esteja em oração pela vida dele, também pelo licenciado Mateus, que está na cidade de Mendonça, e pelos nossos seminaristas. Nós temos 3 seminaristas aqui do nosso presbitério, o seminarista Robson, o seminarista Cristiano, e um casal muito especial aqui da nossa igreja, o seminarista Luiz Fernando Massunaga e a nossa irmã Thaís. Estão já terminando, ou melhor, estão começando a segunda etapa, terminando esse ano, o primeiro ano do seminário. Como passou rápido, mas damos graças a Deus pela vida dos nossos irmãos. Também nós queremos pedir àqueles irmãos que ainda não se inscreveram em nosso canal no YouTube, que se inscrevam. Nós precisamos alcançar uma meta de 1000 inscritos para termos uma maior comodidade na transmissão das nossas mensagens. E também pedimos que os irmãos compartilhem estes cultos, as mensagens, compartilhem com a sua família, com seus amigos, porque isso também é levar o Evangelho do Senhor Jesus. Quando a gente faz isso, a gente está cumprindo a nossa missão também de pregar o Evangelho do Senhor. Amados, nós vamos continuar agora cantando cânticos de adoração a Deus com a nossa equipe de música desta manhã. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é
te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, meus amados irmãos. Louvamos a Deus pela família Rinaldi. Louvamos a Deus pela Igreja Presbiteriana de Catanduva. Louvamos a Deus pela vida de cada telespectador que está conosco neste momento e também aqueles que irão
assistir em outros horários. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós vamos estudar na Palavra de Deus, continuando na temática da mordomia cristã. Hoje nós vamos falar sobre o tema despenseiros da doutrina, ou mordomos da doutrina. E nós vamos trabalhar esse tema, irmãos, observando uma problemática dos nossos dias, porque a igreja cristã, ela tem enfrentado uma dificuldade quanto à sua identidade. E por mais que, segundo o IBGE, segundo as pesquisas sociais do nosso país, temos tido um grande aumento da quantidade de evangélicos em nossa nação, nós também temos visto, na mesma medida, um aumento muito grande na falta do conhecimento bíblico. Nós temos muitos que se dizem cristãos, mas não sabem trazer uma definição acerca do que é a Bíblia, do que é Deus, do que é Jesus, do que é a salvação, do que é pecado, e assim, tantos temas tão básicos e tão importantes, mas que são desconhecidos, infelizmente, por uma grande quantidade de pessoas que se dizem cristãs evangélicas em nosso país e também em todo o mundo. Então, amados, nós vamos para a nossa reflexão desta manhã, para o nosso estudo bíblico desta manhã. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. E antes de nós lermos, nós vamos orar pedindo a Deus pela aula. Eu gostaria que você, aí na sua casa, reunisse a sua família e com toda atenção e reverência, cultuasse a Deus agora, participando dessa escola dominical, desta aula, com o coração aberto para receber da palavra de Deus. Oremos. Pai de amor, Deus de bondade, agora que vamos ler Tua palavra, pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo ilumine a cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, nos dê ao Pai a capacidade, não somente de entender a Tua palavra, mas principalmente para que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor. Ó Deus, usa minha vida, Pai, como instrumento do Senhor. Que eu seja, Pai, agora movido por Ti. Que não seja eu a falar no sentido, ó Deus, de sair de mim este conteúdo desta palavra, mas que saia do Teu coração ao coração de todos nós, ao coração da Tua igreja, e que isso possa redundar em glória ao Teu nome e edificação e crescimento espiritual ao Teu povo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Atos 2, 42 ao 47. A palavra de Deus diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus amados, como eu disse na introdução, a crise acerca da nossa identidade cristã é uma dificuldade, não aqui somente dentro da nossa igreja, aqui presbiteriana de Catanduva, mas este é um grande desafio para nós e também para toda a cristandade, tanto em nosso Brasil como ao redor do mundo. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. A pós-modernidade, ela trouxe alguns desvios. Um deles é o relativismo. E o relativismo, ele quer quebrar toda a verdade absoluta. E ele quer instalar aquele conceito de que cada um tem a sua própria verdade e que cada um é juiz de si próprio e que não tem que prestar contas a ninguém. E tira todo aquele conceito da verdade absoluta, da palavra de Deus e do soberano, aquele que dirige todas as coisas e aquele a quem nós sabemos que um dia vamos prestar contas. Então, meus amados irmãos, com essa crise de identidade tem surgido
vários modismos e várias práticas dentro da nossa igreja, da igreja evangélica, não somente aqui na nossa cidade de Catanduva, mas no Brasil, de uma forma geral, muitas inovações e perspectivas, muitas pregações que não têm conteúdo bíblico, muitas instruções carregadas de um conceito de autoajuda totalmente humanista, sem nenhuma ajuda do alto, sem nenhuma fundamentação na revelação de Deus na sua palavra, e com isso nós temos visto assim um grande crescimento de muitos adeptos e muitas pessoas dizendo que são cristãs, mas que não têm um conhecimento da palavra de Deus e nem da identidade cristã, o que realmente significa ser um verdadeiro cristão. Na temática de despenseiros da doutrina, a palavra despenseiro significa o encarregado da despensa. E a despensa é um cômodo na casa onde é guardado os mantimentos. E não somente os mantimentos, que são ali os produtos necessários para a subsistência daquela família, como também é guardado na despensa objetos que são usados para reparos na casa, reparos em alguns móveis ou até mesmo automóveis e outros objetos que são úteis na manutenção da casa, mas que ficam ali naquele cômodo. Então, o despenseiro é o encarregado da despensa, e a despensa é o cômodo na casa onde ficam ali as provisões. Então, quando a Bíblia chama o povo de Deus como despenseiros, significa que nós somos encarregados de provisões. E onde estão essas provisões? Elas estão em Deus. E onde Deus revelou essas provisões? Na sua palavra. A palavra de Deus, ela é quem nos guia. Jesus Cristo disse isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos visto em toda a Bíblia um cuidado de Deus em guiar o seu povo através da sua palavra. E nós temos visto em tempos o povo de Deus afastando da palavra de Deus, afastando de Deus, fazendo coisas que Deus reprova e vivendo assim em total rebeldia e desobediência, e ao invés de ser assim alvos de uma manifestação da bênção gloriosa de Deus, são alvos do juízo, da repreensão divina. E a palavra de Deus diz lá em Oséias, Deus disse isso, que o povo dele está perecendo porque eles não conhecem as Escrituras. Jesus disse isso também aos seus discípulos, que o seu povo morre porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, meus amados, despenseiros, como eu disse, é o coordenador ou encarregado da dispensa. E na mesma temática da mordomia, despenseiros, mordomos têm uma relação. Mordomo ou mordomos são aqueles que são administradores de uma casa alheia. De uma maneira geral, Deus nos fez como mordomos da sua criação. Não somos donos de nada. Fomos criados e colocados como gerentes da criação de Deus. E Deus tem colocado em nossas mãos dos seus recursos sagrados, divinos, santos e poderosos, e esses recursos devem ser usados para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, a palavra de Deus fala assim que o que Deus requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo também falando para Timóteo, diz que o servo de Deus tem que manejar a palavra da verdade com toda a autoridade, de maneira que ele não se envergonhe, mas que ele saiba manejar bem a palavra de Deus. Meus amados, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro, aquele que de uma maneira assim, muito rude, cortou a orelha do servo Malco, o servo do sumo sacerdote Anás e Caifás, um dos dois, e ele defendendo Jesus, ele cortou a orelha daquele servo Malco. E Jesus então, ele colou a orelha daquele homem, naquele dia, naquela noite fatídica que Jesus foi traído. E Pedro, aquele ato de defender Jesus, depois ele escrevendo a carta, ele já diz que nós, como servos de Deus, devemos saber dar razão
da nossa esperança a todos quantos nos pedirem conta, mas com toda longanimidade e sabedoria. Nós precisamos, como bons mordomos e bons despenseiros das provisões de Deus, saber dar razão da nossa esperança nesses dias difíceis que vivemos, com longanimidade, com sabedoria, da mesma maneira que a igreja primitiva agia lá em Atos capítulo 2, versículo 47, fala que a igreja, ela ia crescendo dia a dia e contando com a simpatia de todo o povo. Meus queridos irmãos, por não conhecer a sua identidade, por não conhecer a doutrina revelada na palavra de Deus, nós temos visto práticas totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos ver aqui algumas práticas que nós vamos listar como desprezo moderno pela doutrina da palavra de Deus. A primeira prática que revela desprezo é uma ação assim muito sutil, mas muito perigosa. Pessoas que dizem que uma vida no Espírito Santo anula ou não precisa de um conhecimento doutrinário ou bíblico. Você já ouviu alguém falar isso? Que pelo fato do Espírito Santo estar em você, você não precisa conhecer mais a Bíblia, você não precisa ter firmeza doutrinária? Meus queridos, é um erro. Essas pessoas que agem assim, elas erram por suporem que a teologia é matéria sem valor nenhum. Que estudo bíblico não tem fundamento nenhum, não tem validade nenhuma para a igreja. É um erro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que inspirou a palavra, ele inspirou a palavra de Deus a fim de que ela fosse lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós encontramos na Bíblia homens e mulheres que realmente andavam movidos pela palavra de Deus. E essas pessoas, elas sim agradaram a Deus e fizeram uma grande diferença na sua geração. É pela Bíblia que temos condição de conhecer quem Deus é. É pela Bíblia que temos condição de saber como ter comunhão com Deus. É pela Bíblia que nós vamos conhecer a maneira de agradar a Deus. A Bíblia ela responde duas questões básicas. A primeira, quem Deus é. E a segunda, o que Deus requer de nós. Nós só vamos conhecer a Deus e nós só vamos saber como agradar a Deus na medida que conhecermos a palavra de Deus. E por isso eu quero incentivar você que está agora assistindo esta aula. Crie o hábito de ler a Bíblia diariamente. Crie o hábito de ler a Bíblia de uma forma sistematizada, de Gênesis a Apocalipse. Crie o hábito de ser um estudioso da palavra. Crie o hábito de você colocar ali um caderno ao lado da Bíblia e as questões difíceis você anota, pesquisa, procure auxílio para o irmão de mais tempo na igreja, um diácono, um presbítero. O pastor está à disposição para ajudar. Assista vídeos. Temos inúmeros canais no YouTube, uma alternativa imensa de grandes pastores, estudiosos, homens que andam firmados na palavra de Deus. Eu quero incentivar você, meu irmão e minha irmã, a ser realmente uma pessoa que estuda a Bíblia, que conheça a Bíblia e que pratica a palavra de Deus, porque você vai estar agradando a Deus. E assim, no estudo da Bíblia, que você vai entender não somente essas questões que nós dissemos, mas também os propósitos de Deus para a criação, para a redenção, o tempo que nós estamos vivendo, as promessas futuras, a escatologia, a vida pós-morte, o juízo eterno, a condenação eterna, a salvação eterna. Tudo isso está na Bíblia e nós precisamos nos fortalecer nesta revelação, neste manual revelado por Deus para ser a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é um erro muito grande pessoas dizerem que pelo fato de serem cheias do Espírito Santo não precisam ter nenhum conhecimento doutrinário e nenhum conhecimento teológico e bíblico.
E por causa dessa prática, nós temos visto ensinos terríveis, práticas terríveis, um surgimento enorme de heresias e um aumento de seitas e de práticas religiosas que não têm nenhuma fundamentação na palavra de Deus. E tem antes causado uma grande destruição, porque tem levado pessoas ao engano e ao desespero da mentira. Uma segunda prática errônea é a doutrina distorcida. Por não conhecerem a palavra de Deus, por não terem um fundamento doutrinário, a palavra de Deus ela é distorcida assim de uma forma diária, em muitos lugares, em muitos templos, até que se dizem templos cristãos, evangélicos, nós temos visto assim, uma distorção imensa na palavra de Deus. E essa distorção, amados, ela acontece justamente porque as pessoas deixam a palavra de Deus e começam a inserir conceitos humanos e até mesmo conceitos malignos. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 4, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E o contexto desse texto, se a gente ler no início do parágrafo, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Só neste parágrafo, nós temos uma instrução da parte de Deus, para que a igreja ela seja conduzida à verdade, pela verdade, com a verdade. A igreja ela recebe a graça do Senhor, e Deus ele concede capacidades sobrenaturais para a igreja, a fim de que a igreja seja edificada mutuamente. Mas nesse texto aqui nós encontramos grandes distorções. Pessoas que distorcem o texto para fazer adequações doutrinárias de acordo com os seus próprios conceitos humanos. E o grande objetivo da palavra de Deus ao conceder dons aos homens é realmente fazer com que as pessoas que estão ligadas a Cristo sejam aperfeiçoadas, que elas possam crescer, que elas possam deixar de ser infantis espiritualmente, se tornarem pessoas maduras espiritualmente, a fim de não serem conduzidas pela artimanha dos homens. Quantas pessoas são conduzidas pela artimanha dos homens? Justamente porque certos homens que penetram a igreja, homens que se dizem servos de Deus, pessoas que se colocam como líderes do Senhor, homens chamados por Deus, mas a própria palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas, que eles entram dentro da igreja, onde também Jesus Cristo nos chama a atenção para o grande perigo e a grande verdade que dentro da igreja há o trigo e há o joio. Nós devemos estar atentos, meus irmãos, porque uma prática humana, um ensino humano, ela leva ao legalismo, ela leva ao farisaísmo, ela leva a uma prática totalmente contrária ao evangelho do Senhor, e o que vai resultar são comportamentos totalmente fora do evangelho, muito mais causando escândalo, muito mais causando separatismo e muito mais causando blasfêmia. Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, que o nome de Deus é blasfemado lá no mundo lá fora,
por causa do mau testemunho do povo de Deus. Então, nisso eu vejo uma grande artimanha de Satanás. E Jesus disse isso, que o maligno semeou a semente do joio no meio da plantação do trigo, e dentro do trigo nasceu o joio. E nós temos que diferenciar isso, irmãos. E nós temos que nos acautelar quanto a isso. E a maneira de fazermos este cuidado e termos este preparo e esta prevenção é sermos bons mordomos da doutrina. É sermos bons despenseiros dessa despensa cheia de provisões maravilhosas que Deus colocou à nossa vida, à nossa disposição, e que nós devemos administrar e trabalhar com todos eles com toda fidelidade. Nós temos visto, irmãos, uma grande dificuldade, onde jovens e onde famílias, onde grande quantidade de pessoas têm tido assim, uma barreira com a fé cristã e com a palavra de Deus. Não é por causa da palavra de Deus, não é por causa da fé, é por causa de muitas práticas comportamentais totalmente fora da palavra de Deus. A igreja tem um firme fundamento, e o firme fundamento da igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra, e a nossa única regra de fé e de prática. Nós devemos observar isso. Irmãos, uma terceira prática distorcida em relação a um desprezo moderno pela doutrina são ainda atitudes mais perigosas. Pessoas que se dizem conservadoras, pessoas que se dizem assim defensores da doutrina, fazem isso com a sua boca, mas na prática usam o texto como pretexto. Leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. Leem o texto bíblico, saem do texto bíblico e nunca mais voltam para a palavra de Deus. E é um grande perigo. É um grande perigo porque as ovelhas, elas seguem a sua liderança. Mas a ovelha, ela tem que ser como a ovelha da igreja de Bereia. E a Bíblia fala que a igreja de Bereia era mais excelente do que a igreja de Tessalônica e as demais igrejas. Porque os irmãos de Bereia, quando alguém pregava a Bíblia, eles consultavam na palavra para ver se aquilo que eles estavam pregando realmente estavam ali fundamentados na santa palavra do Senhor. Há um grande desprezo moderno pelas doutrinas. Pessoas que dizem que não precisa mais estudar a Bíblia. Pessoas que dizem que não precisa estudar teologia. Pessoas que dizem que não precisa mais ter esse conhecimento doutrinário fundamentado na palavra de Deus. Pessoas que começam a ensinar conceitos deles mesmos, pensamentos deles próprios. E outras pessoas até que se dizem conservadoras, firmadas na palavra, mas que na verdade são enganadores, porque eles fazem isso por pretexto. E aí, meus irmãos, há um grande perigo. Se os membros, as ovelhas do rebanho do Senhor, não têm um fundamento na palavra de Deus, qual é o grande problema? É que essas pessoas estarão vulneráveis, indefesas, por não conhecerem a verdade, estarão sendo conduzidas ao engano. E estejam certos, o inferno está cheio de pessoas sinceras, sinceramente erradas, sinceramente enganadas, pessoas que sinceramente se deixaram ser levadas por ensinos contrários à palavra de Deus. Eu quero continuar aqui, amados irmãos, falando agora sobre o real conteúdo da doutrina bíblica. E depois nós vamos falar do terceiro tópico e assim encerraremos a nossa aula. Qual é o real conteúdo da doutrina bíblica? No texto que nós lemos em Atos capítulo 2, no versículo anterior, 41, fala que os que lhe aceitaram a palavra, veja só, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vejam só, o ensino sempre marcou a trajetória do povo de Deus. O povo de Deus é um povo separado e é um povo que tem feito a diferença na humanidade. Uma das diferenças é a questão do estudo. O povo de Deus aprendeu a escrever, aprendeu a ler,
para poder registrar a Bíblia. O ensino, a grafia, a escrita, a prática do ensino bíblico, ela faz parte da essência da nossa fé. Lá em Deuteronômio, Moisés, ele fala, movido por Deus, de que os pais, eles devem ensinar aos filhos na mais tenra idade. Devem ensinar, e o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, eles aprenderam a ler, para poder ler as Escrituras Sagradas. Amados, aqui no texto nós vemos uma escola com mais de 3.000 alunos. Uma escola que resolveu ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E essa escola, com mais de 3.000 alunos, ela está totalmente baseada no ensino de Jesus em Mateus 28, 18 a 20. E fala assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos foram ensinadas. Irmãos, Jesus foi mestre por excelência. Os seus apóstolos foram comissionados na mesma prática de ensinarem os discípulos de Jesus. E por que então há essa ênfase no ensino? Por que há essa necessidade tão grande de ensinar dentro da igreja? É que o Evangelho, irmãos, é uma doutrina em sua essência. E por doutrina, nós encontramos verdades básicas, segundo o nosso dicionário, verdades básicas, fundamentais, sobre a questão da ciência econômica, da ciência política, da ciência jurídica e da ciência religiosa também. Quando a gente fala de doutrina bíblica, são aquelas verdades básicas da palavra de Deus. E o Evangelho, ele tem por essência a doutrina. São conjuntos de verdades básicas que resumem o que é o Evangelho. Então, é informação com conteúdo profundo. Eu não posso dizer que eu sou de Cristo e não saber definir quem é Jesus. Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E Jesus estava fora da região da Judéia. Ele estava fora da região da Galileia. Jesus estava fora dos limites da nação de Israel. Ele estava lá na região dos Círios, dos Fenícios. E é interessante que ele pergunta acerca dele num lugar que ninguém o conhece. E os seus discípulos falam: ah, Senhor, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros alguns profetas. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou: e vós? Quem dizeis que eu sou para vocês? Aí Pedro, movido por Deus, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra de Pedro, essa palavra do apóstolo Pedro, é uma doutrina. E essa palavra é uma definição acerca de Jesus. O Evangelho é formulado por doutrinas básicas que aqueles que se dizem evangélicos necessariamente precisam conhecer. E onde que você vai conhecer? Na palavra. Aqueles 3.000 discípulos que foram batizados ao ouvirem a palavra de Deus, eles estavam ali abertos para receber a doutrina do Senhor. Irmãos, o Evangelho é a boa notícia da salvação. A Bíblia, em especial, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, apontam para o ensino acerca de Cristo. E a igreja tem essa função de ser uma comunidade ensinadora. A igreja tem essa missão. Mas não é só a função do pastor, não é só a função dos presbíteros. É uma função coletiva. Porque Jesus deu essa missão para todos nós. O ensino não é uma classe ou uma classificação para uma elite. O ensino, o estudo, o aprendizado e a prática de fazer discípulos é um mandato do Senhor para todo aquele que faz parte do Senhor, da família do Senhor. Então, amados, nós devemos compreender que o Pentecostes, que foi
o ato maravilhoso aqui, anterior ao texto que nós lemos, com os primeiros convertidos, o Espírito Santo constitui uma escola, e essa escola não para. Você já parou para pensar que a prática ensinadora da igreja cristã, ela é a base para o surgimento da escola secular? Você sabia que todas as universidades do Ocidente surgiram num ambiente cristão? Vocês sabiam que as maiores universidades do mundo, elas nasceram na semente do Evangelho? Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Mackenzie. Vocês sabiam que as maiores universidades do mundo, elas surgem como resultado da prática, da proclamação do ensino do Evangelho da igreja? Então é um contrassenso, irmãos. É um contrassenso, é uma contradição. A igreja moderna abster ou negligenciar ou desprezar o estudo da doutrina e o conhecimento da doutrina. Não há motivo para o crente desprezar a sua capacidade de raciocinar para crer no Evangelho. Isto porque o mesmo é transmitido através de um ensino. Você não pode desprezar o ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é transmitida através de um ensino. Ah, pastor, tem muita dificuldade. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo, porque a Bíblia é um livro que você só vai entender pela iluminação do Espírito Santo. Leia com sinceridade, procure um ambiente calmo, tranquilo, procure um momento ali que você possa se concentrar na leitura da palavra de Deus. Quando você estiver na igreja, desligue o celular, controle os seus pensamentos, não deixe os seus pensamentos ficarem vagando na hora da mensagem, da pregação, mas procure concentrar e abrir o seu coração e a sua mente para você absorver e reter e praticar todo o conteúdo da palavra de Deus. Irmãos amados, a igreja sempre teve um grande zelo na doutrina. Veja só o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja cheia do Espírito Santo, ela perseverava, isso era uma prática inicial da igreja. Nós vimos muitas práticas lindas aqui, mas a ênfase é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina não somente representava, mas continha todo o plano redentivo de Deus. Além do que era também o relato de todos os ensinos e obras realizadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os ensinos. O Espírito Santo capacitou os apóstolos a trazerem para aquela igreja. E aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E qual era o conteúdo da doutrina dos apóstolos? Era Cristo. O conteúdo não era nada mais nem menos. Não precisava acrescentar nada mais. Na verdade, a igreja não precisa de algo a mais. Na verdade, não há nada mais que tenha que ser acrescentado. Cristo é suficiente. Cristo, somente Cristo, solos Christus, é um pilar da reforma protestante. Não há outro mais que precisamos inserir. Cristo basta. Cristo é suficiente. O livro de Atos mostra isso. Que o conteúdo principal do ensino apostólico era Jesus. Nós vemos isso no sermão proferido por Pedro, aqui em Atos capítulo 2. Nós vemos também no sermão pregado por Estevão. E nós vemos em outras mensagens que foram proclamadas no livro de Atos. Eles apresentaram a Jesus como alguém que também, através de sua vida de obediência e sua morte sacrificial, concede salvação para todo aquele que nele crê. O ensino do Evangelho é Cristo.
A mensagem que eles pregavam era a mensagem da cruz. A mensagem que nos fala dos nossos pecados e da nossa indignidade diante de Deus. Mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem saber que são pecadoras, que são indignas, que não merecem a graça de Deus. Pelo contrário, por causa de serem pecadoras, o que merecem, o que nós merecemos, é a ira de Deus, o juízo de Deus. Mas o Evangelho fala de um Deus misericordioso e gracioso, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja, nos seus primeiros dias, aprendia sobre o Senhor. E esta era uma característica fundamental, que a evidenciava como cheia do Espírito Santo. Eu não posso dizer que sou cheio do Espírito Santo e não conheço a Bíblia. Eu não posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e não conheço a Cristo. Eu não posso dizer que sou um servo de Cristo se realmente eu não conheço a palavra de Cristo. E se o Espírito de Cristo também não está em mim, eu não posso dizer que eu sou de Deus. A igreja do Senhor, ela deseja ser cheia do Espírito Santo, mas também ela precisa entender, e ela entende, que esse enchimento só acontece quando ela persevera e zela pela verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Consequentemente, irmãos, isso é manifestação também de que ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. O zelo na administração da doutrina da palavra de Deus. Eu quero concluir esta aula observando que muitos desses modismos que nós temos em nossos dias atuais resultam de uma falta de um conhecimento bíblico, de uma falta de um conhecimento profundo da palavra de Deus. Um dos fundamentos da igreja presbiteriana é que a igreja presbiteriana não aceita doutrina que não seja fundamentada em toda a Bíblia. Nós não fazemos doutrinas em cima de um versículo apenas, mas todas as doutrinas aceitas pela Igreja Presbiteriana do Brasil, elas estão fundamentadas na palavra de Deus. E aqui eu quero indicar para você um livro para você ler, para você estudar e para você praticar. Além da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé de Westminster e os dois catecismos, o catecismo maior e o breve catecismo. Coloque uma meta no seu coração. Esse mês de agosto, que está começando nessa semana, faça um estudo sistemático da confissão de fé de Westminster e dos catecismos, breve e o maior. Ah, pastor, não tem acesso. Me procure. Me mande um e-mail, mande uma mensagem no WhatsApp, eu encaminho para você. Nós temos tanto em arquivos em PDF, como nós temos alguns exemplares que podemos emprestar para que você possa estudar e ler. Mas o melhor é que você possa ter seus próprios livros. Se você quiser fazer a aquisição, entre no site da nossa editora Cultura Cristã e faça um pedido. É um preço baratinho, não chega nem em R$30. Você vai ter esses 3 livros dentro na sua casa para você estudar e praticar e conhecer as doutrinas reveladas na palavra de Deus pelo nosso Senhor. Então, amados irmãos, eu quero fazer algumas perguntas para você. A primeira delas, você se sente responsável por preservar o ensino correto e sadio das doutrinas bíblicas? Você acha que Deus vai pedir contas de você? Sobretudo membro presbiteriano, que tem sido conduzido pela palavra de Deus, você se sente responsável? Ou você acha que isso não tem nada a ver com você? Responda isso no seu coração. E peça para que Deus possa te conduzir à palavra de Deus. Uma segunda pergunta. O que você pode fazer como bom mordomo do tesouro doutrinário que Deus confiou à sua igreja? O que você pode fazer com esse bom tesouro doutrinário? Será que é guardar em uma gaveta, esconder e nunca mais olhar para ele? Ou será que você pode estudá-lo? Você pode comentar com ele, com outros irmãos na igreja?
aqueles que estão iniciando, você ser ali um conselheiro espiritual fundamentado na Bíblia, um discipulador, ou até mesmo com aqueles familiares que ainda não conhecem da palavra de Deus. Será que você poderia fazer isso? Eu acredito que sim. Uma terceira pergunta: o que a igreja deve fazer para perseverar na doutrina dos apóstolos? O que nossa igreja presbiteriana de Catanduva pode fazer para perseverar na doutrina dos apóstolos? Pense aí. E eu gostaria que você me encaminhasse algumas sugestões. Pode ser pelo e-mail, pode ser aí na mensagem logo abaixo no YouTube, no Facebook, ou também no meu WhatsApp. O que nossa igreja pode fazer para perseverar na doutrina dos apóstolos? Eu quero orar por você, principalmente você que é sincero, você que é um crente fiel, e já me disse algumas vezes, falou assim: pastor, eu não consigo entender. Quem sou eu para entender a Bíblia? Quem sou eu para ensinar a Bíblia? Talvez você tenha tido esses sentimentos, você talvez lembre-se que você já compartilhou comigo alguma coisa assim. Lembre-se que Jesus, Ele nos chama a ser discípulos. E nos chama a ser discípulos para fazer novos discípulos. Na sua história, na sua estrutura, com a sua capacidade, eu tenho certeza que Deus, Ele quer te capacitar para que você seja um bom despenseiro dessa despensa maravilhosa que Deus tem nos dado, que é a sua palavra. Eu tenho certeza que Deus nos chamou para ser mordomos, gerentes, administradores deste patrimônio tremendo que é a doutrina da palavra de Deus. Nós vamos orar. Eu gostaria de orar pela sua vida e pela nossa igreja neste momento. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esta aula da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Ó Deus, que nós sejamos praticantes da Tua palavra. Cria em nós, ó Deus, o amor pela Tua palavra. Cria em nós, ó Deus, um zelo pela Tua palavra. Cria em nós, ó Deus, uma disposição de praticar a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra, de falar da Tua palavra, a tempo e fora de tempo. Sabemos que vivemos dias difíceis, onde pessoas não suportam a sã doutrina. Ó Deus, por isso nos revista de poder, nos dê, ó Deus, da capacidade do alto, da força do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos revista de sabedoria, de estratégia, de capacidade, ó Deus, de recursos do alto, para perseverarmos na doutrina dos apóstolos, para pregarmos a Tua palavra, para levarmos a Tua palavra nesta geração, a fim de que o Teu nome seja conhecido, o Teu nome seja adorado, exaltado, proclamado, honrado, e também a Tua igreja seja edificada, e vidas sejam alcançadas e salvas, e o Teu reino se espalhe neste mundo, na proporção da Tua graça e da Tua vontade. Assim nós oramos e agradecemos, no nome santo e eterno do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua audiência, agradecemos a toda a nossa equipe que esteve aqui ajudando-nos na transmissão dessa Escola Dominical e convidamos você para o culto à noite. Nós começamos às 19h30, colocamos o prelúdio um pouquinho mais cedo, mas 19h30 pelo YouTube e pelo Facebook. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo almoço e um ótimo dia na presença do nosso Deus. Amém.